do 17 ao 24, não é? Do 14 ao 17. Do 14 ao 17. Está tranquilo. Bom, muito bem. Quando você abre a Bíblia, nesse capítulo 23, você vai ver lá em cima uma frase: as últimas palavras de Davi. Você pode ver que está isso, as últimas palavras de Davi. Eu quero explicar para vocês o seguinte: essas últimas palavras de Davi não é que ele estava morrendo, não são as últimas palavras de Davi no leito de morte, mas o último discurso de Davi via Embratel, transmitido direto para todo o povo de Israel. É o último discurso de Davi. Eu gostaria de falar da grandeza desse homem. Grandeza pelo fato de que 3.000 anos depois nós estamos falando dele, e o livro é tão grosso que nós vamos continuar falando dele até o ano que vem. Vamos aprender, Davi, especialista em Davi. Por quê? Por causa da grandeza dele. Ele se tornou grande. Não é necessariamente porque ele foi um grande guerreiro, foi o maior estadista do povo hebreu, mas ele se tornou grande, dessa grandeza nesse discurso. Por quê? Porque ele não falou: eu sou o rei, autoridade máxima, mas eu, como os nossos políticos hoje, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, e eu fiz tanta coisa em prol da comunidade. Davi não falou nisso, e muito menos ele tocou num assunto em que ele fez uma poupança, digamos assim, de bilhões de reais, se fosse hoje, para construir o templo que Salomão construiu, paredes internas toda folheada a ouro. Pensa quanto ele não tinha de reservas. Ele não falou isso. Ele podia falar, mas não falou. A grandeza de Davi. Ele fez o quê? Primeiro ele agradeceu. Nesse capítulo 23, ele agradeceu pelas pessoas, primeiro a Deus, e as pessoas que fizeram com que ele chegasse aonde ele chegou. Ele agradeceu a Deus e as pessoas que fizeram com que ele chegasse no alto, no mais alto cargo, e ainda mais ao coração de Deus, e a ser um homem segundo o coração de Deus. Então ele começa agradecendo a Deus. Davi tinha um exército de 15.000 homens. Hoje não é nada, no contexto atual. 15.000 soldados não é nada, mas no contexto da época era um dos maiores exércitos que tinha, e era vencedor. Ele começou agradecendo no geral a esses 15.000 homens. Mas por outro lado, ele agradeceu um grupo de 37 desses 15.000 que eram especiais. Está no capítulo 23. Desses 15.000, tinham 37 que eram especiais. Ele não citou o nome de nenhum dos 15.000, mas citou o nome de 36. Esses estão nominados na palavra. E dentre esses 37, tem três homens que ele, além de citar o nome, fala dos seus grandes feitos. Essa é a grandeza de Davi. Ele não se autoexaltou, mas ele agradeceu, porque ele tinha um coração agradecido. Um coração agradecido. Eu só vou falar para você nesses três que eu estava anotando ali, que eu pesquisei, da palavra de Deus. Tinha esses três, desses 37, que faziam parte do grupo de 15.000 homens. Eleazar, filho de Todô. O que ele fez? Lutou contra os filisteus, até a sua mão ficar grudada na espada. Que coisa! Ele lutou contra os filisteus até a sua mão ficar grudada na espada. Foi preciso de homens desgrudar aquela espada da sua
esse era Eleazar. O outro era Samar. Samar também era um guerreiro, todos eram guerreiros. O que ele fez? O exército de Israel fugiu dos filisteus e ele foi sozinho que derrotou o exército de Israel numa plantação de lentilhas. O outro era José, excelente. O que ele fez? Com uma lança ele matou quantas pessoas? 800. Com uma lança. Ele agradeceu, e esses três ele fez questão de falar dos seus planos, dos seus feitos e das suas promessas. Queridos, nós como estamos sendo agradecidos? Eu sempre costumo colocar lá no bom dia, lembra disso? Gratidão, Senhor, por exatamente tudo. Por tudo mesmo. Davi tinha esse coração. Gratidão, Senhor, por exatamente tudo. Pelos homens que me ajudaram, pelo Senhor ter ido à frente nas minhas lutas. Esse é o nosso Deus. Precisamos ser agradecidos. Uma coisa também, outros grupos também. Na Bíblia tem pessoas, personalidades que têm grupos. Moisés tinha grupos de pessoas que o ajudavam. Lembra que quando Jetro, seu sogro, o visitou, ele era sozinho cuidando de quase 3 milhões de pessoas, reclamando. Saíram do Egito, mas do Egito não saíram deles, porque lá eles tinham tudo, comida não faltava, bebida não faltava, e agora estavam no deserto onde faltava tudo. Aí Jetro foi lá, seu sogro, bendito sogro, e falou: meu filho, assim você não vai longe, separa grupo de pessoas para te ajudar. Ele pegou 70 nações, líderes nas suas tribos, para ajudá-lo. Não tem nome esses 70 nações, a Bíblia não nomina eles, mas desses 70 tinha 2. Lembra deles? Josué e Caleb. Esses tinham nomes, e além de ter nomes, tinham missão. Josué foi usado para levar o povo até a terra prometida. Mas não era só esse. Jesus também tinha grupos, sabia disso? Tinha. Ele tinha um grupo de 500 pessoas. Está lá em 2 Coríntios 19, salvo engano. 500 pessoas. Ele tinha esse grupo que eram seguidores, não eram discípulos. Mas ele tinha também um grupo de 70. Lembra do grupo de 70? Algumas versões falam 72, mas ele tinha um grupo de 70. Também não tem nome, mas tem missão. Esses 70 foram aqueles que foram enviados de 2 em 2. Lembra disso? Foram enviados de 2 em 2. Jesus também tinha esses grupos. Mas ele tinha um grupo de 12. Esses têm nome. Esses tinham missão. E esses nós conhecemos. Esses 12. Mas desses 12, ele tinha um grupo de 3. Lembram deles? Pedro, João e Tiago. Onde Jesus ia lá estava Pedro, João e Tiago. Às vezes eles dormiam, mas lá estavam Pedro, João e Tiago. Grupo de 3, que tem nomes também. E dentre todos esses grupos, tinha um grupo de 1. Lembra dele? João, o discípulo amado. Esse tinha intimidade com Jesus. Queridos, quanto mais intimidade nós temos com Deus, mais a revelação de Deus chega mais fácil até nós. Lá na Santa Ceia, eu já falei isso, vou voltar a representar, mas na Santa Ceia, estavam todos os 12 ali. Todos os 12 conversando, bebendo a ceia. De repente Jesus fala: ó, queridos, um de vocês vão me trair. Não é? Um de vocês vão me trair. E começou o bafafá. Sou eu, é ele, é aquele, é aquele outro. Onde estava João? Debruçado no peito de Jesus. Intimidade. O que fez João? Olhou para cima e perguntou: Senhor, sou eu? Ele recebeu uma resposta de Jesus: é aquele a quem eu devo pão molhado, vinho e pão. A Santa Ceia. É aquele a quem deu o pão molhado.
ele recebeu a primeira, enquanto o povo estava lá, querendo saber quem era quem, que iria trair Jesus. João já sabia, não sou eu, mas é aquele, só esperando Jesus pegar o pão molhado e entregar para a pessoa. Entregou as Judas, e o povo estava discutindo. Mas ninguém sabia desses outros 11, ninguém sabia o que Judas ia fazer quando Jesus disse: agora vai e faça o que tem que ser feito. Vai e faça o que tem que ser feito. Você vai lá me entregar para os religiosos, vai lá e me entrega. Só João sabia, os outros 10 não sabiam de nada, porque essa revelação foi para aquele quem tinha maior intimidade com Deus. Para quem tinha maior intimidade com Deus. Por isso que eu falo para vocês, queridos, quanto mais a gente busca a presença de Deus, mais Deus se nos revela. Porque a palavra embasa isso. A palavra embasa isso. O próprio Davi sabia disso. Porque Davi recebia a direção de Deus direto. E ele escreveu, Davi escreveu: a intimidade do Senhor é para aqueles que o buscam, para aqueles que o amam. A esses ele se deixa revelar. A esses ele fala. A esses ele mostra intimidade com Deus. Nós estamos passando por dias difíceis. A gente não sabe o que vai acontecer no dia seguinte, nem no minuto seguinte, não conosco, mas com a nação, no contexto onde nós moramos e vivemos. Mas se nós temos intimidade com Deus, se nós buscamos a presença de Deus, nós estamos debaixo da asa do Senhor, guardado na concha das suas mãos. Amém. Por quê? Porque torre forte é o Senhor. Para ela vão os justos, considera justos. Então você vai da torre forte que é o Senhor, lá você está seguro. Esse nós temos. Intimidade com Deus é isso. É buscar essa presença de Deus. Amém, queridos? Amém. Como Davi, nós possamos a cada dia mais nos aproximar